Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando esse programa Cartório Passo a Passo. Que alegria, que emoção, sempre trazendo informação de utilidade pública para você, para sua família e para os seus negócios, não é mesmo? E já vou te adiantar o que você pode esperar do programa de hoje. Eu separei algumas notícias que vão impactar os seus negócios, a sua vida. Olha só, imunidade do ITBI para holdings e seus impactos. Você quer fazer um planejamento sucessório, como você vai transferir seus bens? Esse programa é para você. O que mais? Projeto Solo Seguro. Muitos imóveis foram entregues, muitos títulos, melhor dizendo, foram entregues para as pessoas. Regularização fundiária, isso é muito importante. E como que os cartórios estão atuando, impactando a vida de centenas, milhares de pessoas. E eu vou falar também sobre protesto de títulos, tem novidades, então se você que é credor tem título para receber, se você é devedor tem título para pagar, fique atento porque o programa de hoje é especialmente dedicado aos protestos. Inclusive, no momento Cartório Passo a Passo, eu vou falar sobre protesto de títulos. Você vai entender nessa mini aula como é que funciona o protesto de títulos, quais são os títulos, prazos e muito mais. E para fechar com chave de ouro, eu trouxe uma convidada mais que especial, a doutora Anete Ribeiro. Ela é tabeliã substituta do 4º Ofício de Cuiabá e também é diretora do INPROTE, que é um instituto de protesto. Então tem muita informação relevante para você, então não saia daí. Eu volto já já em 1 minuto. Olá, já voltei, foi rapidinho, não é mesmo? Pois é, porque tem muita informação relevante para você e hoje vai impactar todo mundo, principalmente o ramo empresarial. Tem informações muito relevantes. Então vamos lá aproveitar aqui cada segundo desse programa que está imperdível, tá bom? Então, para começar, vamos falar sobre o ITBI. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, isso mesmo. Toda vez que você vai fazer uma compra e venda, que você vai transferir um imóvel para outra pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, incide este tributo, tá? Que é um tributo municipal. Vai ser pago ao município onde está localizado o seu imóvel. E a notícia de hoje tem o seguinte tema, olha só. O meu computador... Ah, vocês são espertos, parabéns, olha só, o povo antenado, já está na tela. Tema 1348 do STF, Supremo Tribunal Federal. Imunidade do ITBI nas holdings e seus impactos. Gente, quando você aqui fala imunidade, vocês já vão entender o que é que quer dizer. Quer dizer que não haverá a incidência do tributo em uma determinada hipótese. Qual é? Na integralização de capital. O que é isso? Se o imóvel está no seu nome, pessoa física, e você quer transferir para a pessoa jurídica, dependendo da natureza jurídica desta empresa, não haverá a incidência do ITBI. Já que não há incidência, você vai configurar um fato de isenção. A isenção tem que ter previsão legal, tá? Então, tá lá na Constituição, vou passar já já o artigo para você. Então, nesse caso, é interessante você fazer esse planejamento e verificar se há incidência, porque quanto mais caro o imóvel, maior vai ser o valor a ser pago, porque são alíquotas fixas, tá bom? Então, essa notícia aqui está no site do Conjur, coloca na tela, por gentileza. Isso, está no site do conjur.com.br. Então, o STF está discutindo novamente essa matéria. E olha só, é bem recente, dia 11 de novembro de 2024, tá bom? Nós já falamos sobre essa situação há alguns episódios, né? Logo no começo, e agora está em discussão novamente. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa importância, né, da discussão dessa imunidade. Olha só, eu acho que eu até falei isenção, mas a imunidade é diferente. Vem para mim aqui, ó, nessa câmera aqui. Você
Isso, bem pertinho, quero falar direto com você. Tem diferença imunidade e isenção. E para você que é um acadêmico de direito, é importante, porque às vezes cai essa pegadinha lá no exame da ordem, sabia? Pois é, já caiu para mim. Imunidade está na Constituição, a previsão legal, e isenção na lei, tá? Imunidade, previsão na Constituição Federal, e isenção, previsão em lei. Tá? Pega essa dica. Então vamos lá, corrigindo então, imunidade do imposto de transmissão de bens imóveis em operações de integralização de capital social, ao pautar nesse recurso extraordinário, que então vai lá para o STF decidir. Então, se você quer transferir um imóvel para sua empresa e vai incorporá-lo ao capital social da sua empresa, você pode requerer este reconhecimento dessa imunidade para que você não tenha que pagar esse tributo. Porque, na verdade, continua na sua posse, né? Você mudou da pessoa jurídica, da pessoa física para a jurídica, mas continua na sua propriedade. Deixa eu já te passar aqui o fundamento legal para isso, que inclusive está nesse artigo também, se você quiser ler, consulta lá este site. O artigo 156, parágrafo 2º, pode colocar aqui, isso aqui, ó, 156, parágrafo 2º, inciso 1º. Para você que é de casa, ó, esse sinalzinho aqui significa parágrafo, tá? Parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Prevê que o ITBI não incide na transmissão de bens ou direitos incorporados ao capital social, a menos que a atividade preponderante da empresa seja compra, venda ou imóveis, tá? Então tem essa exceção aqui. Se a empresa pratica compra, venda ou aluga imóveis, então não se enquadra nessa previsão aqui de imunidade. Relevante essa informação para você, não é mesmo? Que é empresário, vai integralizar o capital social, é bom até verificar com o contador essa repercussão. Enquanto não integraliza o capital social, tem responsabilidades diferentes, então é muito importante você saber disso aqui. Teve uma decisão anterior em que o valor do imóvel só seria permitida essa imunidade até o valor do capital social. O que ultrapassasse teria que pagar. Agora está sendo discutido novamente, então a gente vai ficar atento para ver o que vai ser decidido pelo STF. Gostou da informação? Relevante, não é mesmo? Vamos para a próxima notícia aqui. Vamos lá. Gente, vocês já ouviram falar do projeto Solo Seguro? Pois é, um projeto grandioso, é nível nacional. E começou com o Conselho Nacional de Justiça, Mato Grosso pioneiro, já tem provimento nesse sentido. No ano passado já teve os eventos e muitos títulos, milhares de títulos já foram entregues. Que títulos, doutora Alcione? Títulos de propriedade de imóveis. Você sabe que aqui no programa a gente sempre fala sobre direito imobiliário, porque está tudo ligado com cartório, né? Tem muita conexão e tem milhares de imóveis irregulares. E tem situações que não tem como a pessoa conseguir sozinho ou não tem condição financeira. Então tem esse programa que chama Solo Seguro, que une forças para viabilizar a entrega destes títulos. E é claro, o cartório também participa desta entrega. Aqui eu trouxe uma matéria para vocês, pode colocar na tela por gentileza. É do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, então é tjmt.jus.br, tá? E tá aqui, ó, a notícia do dia 11/11/2024, fresquinha para você. Solo Seguro entrega títulos de propriedade a 90 famílias em Diamantino e reforça a segurança jurídica. É um compromisso muito importante, porque às vezes a pessoa tá na posse de um imóvel e não tem a propriedade, então ela se sente insegura em investir, se vai conseguir transferir para os filhos ou não, não consegue financiamento para melhorar, não consegue vender de forma financiada, então trava a economia. Quando você regulariza um imóvel, você ajuda a circular riquezas, tudo desenvolve. Então é muito importante, a Corregedoria do Estado de Mato Grosso, muito atuante, né? Atualmente, o Dr. Juvenal Pereira da Silva, nosso corregedor-geral, e
leva muito a sério esse projeto. E olha só que linda essa declaração aqui, que a dona de casa, a dona Ivanir José Lourenço, que é moradora há 24 anos no imóvel, foi a primeira a receber o título diretamente nas mãos do corregedor, tá aqui na notícia. Ela relatou o impacto da documentação. Ela diz assim, abre aspas, nunca consegui um financiamento para melhorar a casa. Agora tenho a garantia que meu filho irá herdar a casa. Você vê, isso impacta não só o lado material, mas também o lado emocional da família, da segurança. Então, é muito relevante, eu até aproveito aqui para fazer um chamado aos prefeitos, né? Porque para regularização precisa muito da prefeitura. Ela não faz sozinha, é bem verdade, mas ela toma essa iniciativa, né? Esses gestores públicos têm uma função muito importante, então aproveitem essas oportunidades que estão sendo criadas para ajudar a regularizar, por isso vai reverter em benefício do próprio município. Porque o imóvel regularizado, quando você transmite a propriedade para o outro, vai gerar o ITBI que a gente falou agorinha. Então já vai gerar receita para o município, vai gerar o IPTU, é receita para o município. Então, várias outras coisas, investe, uma empresa é montada, gera o ISS, que é outro imposto municipal, imposto sobre serviço. Então, são muitas riquezas que são transformadas, né, com a regularização dos imóveis. Muito legal, não é mesmo? Eu tenho uma outra notícia relacionada a esse assunto. Deixa eu pegar aqui. Olha só. topnews.com.br é o site. Prefeitura de Aripuanã entrega títulos definitivos e garante segurança jurídica a famílias dos bairros Jardim Planalto 1 e 2. Gente, são 295 títulos. É muita coisa, não é? E tem muito mais para regularizar. Só que o que eu quero chamar a atenção nessa matéria aqui? A matéria diz, a Prefeitura de Aripuanã entrega os títulos. E eu quero chamar a atenção pelo seguinte, quem faz esse título, né, quem faz o registro, a matrícula, é o cartório. É o cartório, o primeiro ofício de lá que realizou esse ato de forma gratuita, é obrigatório e tal. Então, tem que ser prestado esse mérito para ele também. Então, é importante colocar isso também na mídia. Então, eu separei aqui uma outra notícia, aliás, é a mesma, só que em outra fonte. Deixa eu localizar aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Acabei de perder a notícia aqui, que está no site da Anoreg. Corregedoria. Não, me perdi aqui no meu site. Mas é o seguinte, o cartório de Aripuanã, primeiro ofício de registro de imóveis, é que faz a emissão, né, dessas matrículas novas para regularizar estes imóveis. Então fica aqui a dica, né, para vocês reconhecerem esse trabalho dos cartórios. Né? Não é só o município, não é só o prefeito que faz isso. E o cartório, nessas situações, às vezes não recebe nada por isso. Ele trabalha, ele paga para trabalhar, ele paga o material, paga o funcionário e precisa pelo menos do reconhecimento, você não acha? Eu acho. Aliás, eu tenho certeza disso. Nosso tempo já está correndo, né? E eu quero falar ainda sobre protesto. Tem novidades sobre protesto, o tema de hoje é protesto, então eu separei essa notícia aqui, ó, coloca na tela, por favor. Corregedoria Nacional de Justiça atualiza as regras de protestos extrajudiciais no país. Essa notícia não é tão novinha, ela é de junho de 2024, mas tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Então é importante você estar atualizado. Se você é profissional do direito, você pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver? Tem. Você sabia que você pode levar a protesto o seu contrato de honorários? Pode. Você sabia que você pode protestar a sentença que constitui um crédito? Pode. Pois é, tem muita coisa, não é só o duplicato, a nota promissória, tem muita informação. E após o intervalo, eu vou trazer mais informações sobre protesto de títulos. Então, se esse assunto te interessa, corre lá, pega papel e caneta que tem muita coisa para você anotar. Até já!
Já voltei, rapidinho esse intervalo, não é mesmo? Pois é, a gente não tem tempo a perder e você também não. Aqui tem muito entretenimento, mas útil, com muita informação relevante para você. Pegou o papel e a caneta? Se não pegou, vai pegar que ainda dá tempo. Vou dar uma enroladinha aqui, mas esse bloco é super curto porque daqui a pouquinho temos o quadro de entrevista, tá bom? Olha, para você que é profissional do direito, vem aqui para mim, você aqui, ó. Você que é profissional do direito, que está fazendo faculdade, então já vou citar aqui a lei do tema de hoje, que é de protesto de títulos, tá? É a lei 8... Ih, já ia começar errado falando a lei dos notários registradores. É a lei 9492, tá? De 97. Essa lei é que define sobre protesto de títulos. Claro, tem muitas outras leis, mas essa é específica para protesto. Quer ver? Põe na tela, por favor, a imagem do meu notebook. Isso, olha aqui, ó, 9492, ou a forma mais correta, 9.492, de 10 de setembro de 97. Define a competência, regula serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, tá bom? Então, fica essa dica aqui para você que é acadêmico, porque muitas vezes não é visto na faculdade, não é falado. Então, o programa Cartório Passo a Passo tem essa intenção também, de levar esse conhecimento, mesmo para você que está na faculdade de Direito, que provavelmente não vai ter esse contato aqui. Eu preparei uma apresentação sobre protesto de títulos para vocês, é o nosso tema. E é muito relevante, a gente não tinha abordado de uma forma mais completa, não é? E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e muitos já teve título protestado, esqueceu de pagar uma parcela ou outra, atrasou, achou que pagou e não pagou, de repente se depara com essa situação. E claro, tem a ver com o nosso ecossistema. Coloca na tela, por favor, essa imagem linda, colorida, por favor. Isso, olha só. Aqui é uma representação mínima do nosso ecossistema, tá? Então aqui está relacionado, tem tudo a ver. O protesto envolve banco, envolve empresas públicas, envolve construtor, envolve todo tipo de empresa, inclusive pessoas físicas também. Se você fez um contrato, também pode ser protestado. Se você é advogado, também pode protestar seu contrato de honorários. Mas deixa eu te passar a definição que está lá na lei de protestos, tá? Então, o protesto é um ato formal, solene, tá? É muito sério, tem um rito a ser seguido, apesar de ser muito rápido, pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos ou outros documentos de dívida. Tá? Então, esse outros dá uma abrangência maior de você conseguir receber o seu crédito, tá? Então, o objetivo é tornar pública essa inadimplência e interromper a prescrição, tá? Por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que o título venceu, começa a prescrever também. E cada título tem um prazo. Então, você tem que ficar atento, porque nem todos são 5 anos. Alguns são 3 anos, ou pode ser menos, cheque é um prazo menor, tá? Então, você tem que ficar atento qual é o seu título e o prazo prescricional. Base legal para você que está aí, eu já falei aqui a Lei 9492, tem também no Código Civil. O que mais? Formalidades. Ele deve ser feito no cartório de protesto. Isso é muito importante esclarecer. Por exemplo, aqui em Cuiabá, nós temos 7 ofícios, 7 cartórios, mais os cartórios de distrito. E aí, a pessoa pode ficar perdida em qual cartório ir ou acha que em todos resolve. Não resolve. Aqui em Cuiabá, o único habilitado é o 4º ofício. Habilitado, ele tem esta atribuição, tá? Então, cada cartório tem atribuições diferentes. Alguns têm iguais, mas a de protesto é só no 4º ofício, que mudou de endereço, inclusive, está ali perto do Shopping Estação. Mas você põe no Google, procura ali o endereço que eu não tenho para falar aqui para você agora. Então é isso, você tem que ir lá. Em Várzea Grande é no 2º ofício e na sua cidade você precisa ver qual é o cartório competente, tá? Não é em qualquer cartório que você resolve isso. Ter feito uma notificação, quando o credor ingressa com esse título, né, leva essa notícia e pede que seja intimado o credor, o devedor, então é feito
essa notificação no endereço que ele fornece. E aí você tem 3 dias para pagar. 3 dias para pagar. Isso mesmo, você está atento, né? Então, só 3 dias. E olha, às vezes você não tem nem 3 dias. Porque esse prazo de 3 dias, vou enfatizar, gente, é bem curtinho mesmo, 3 dias. É a partir do protocolo. Então, o cartório tem que agir de uma forma muito rápida, porque a lei diz que é esse o prazo. Então, você, quando receber, você terá menos tempo para pagar. E se você não deve? Se por um acaso fala, não, eu já paguei, esse protesto é indevido. Pois é, há situações assim. Então, aí você pode solicitar a sustação desse protesto. Esse nome, sustação de protesto, é como se fosse para cancelar. Só que quando acontece antes de protestar, o nome é esse, tá? Sustação de protesto. Se já protestou, aí é o cancelamento, mas só vai acontecer também com o pagamento. E tem um procedimento um pouquinho mais complexo administrativo, que você vai ter que entrar judicialmente para pedir essa sustação, né, para poder cancelar e tirar do seu nome. O que mais? Vamos lá. O que você pode levar a protesto? Nosso tempo aqui é curtinho, mas eu vou passar para você. Você pode levar duplicata. Então, você que é do comércio, emite duplicata, pode ser duplicata eletrônica, nem precisa ir presencialmente no cartório, tá? Então, faz de forma eletrônica. Cheque, hoje em dia usa um pouco, mas pode também. Nota promissória. O que é diferente que talvez você não tenha ouvido falar? Contrato. Sim. E para você que é advogado, está sempre conectado aos cartórios, contrato de honorários também pode ser protestado. E também a sentença. Tá? Os seus honorários da sucumbência, você pode protestar também. Tem, claro, que atender algumas exigências, mas é possível. Você precisa saber que os cartórios estão aí para ajudar nisso tudo, tá bom? O que mais? Qualquer outro documento que sirva para comprovar essa dívida. Muito importante saber disso. Então, procure o quarto ofício se for de Cuiabá, ou procure um cartório perto da sua casa para se orientar, porque se não for lá, eles vão te orientar onde você deve ir, tá? Então, é muito importante você saber de tudo isso para facilitar a sua vida, que você vai ganhar tempo. E daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou receber a doutora Anete Ribeiro, que ela é especialista nessa área de Direito Notarial e Registros Públicos, e ela é a tabeliã substituta do quarto ofício e também é presidente do Instituto Nacional de Protesto, o INPROT. Então, está muito gabaritada para falar sobre isso. Eu volto já já, após o intervalo. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E hoje o programa está recheado de informações preciosas para você. E como eu te falei, eu tenho uma convidada muito especial. É a doutora Anete Ribeiro. Ela é tabeliã substituta do quarto ofício de Cuiabá. Ela também é diretora-geral do Instituto Nacional de Protesto, o INPROT. Tem várias especializações, é mestre em educação, especializada em direito notarial e registros públicos e tantas outras coisas mais aqui. Tem uma experiência muito vasta na área, 25 anos de ANOREG, também foi superintendente do Colégio Notarial do Brasil. Gente, a mulher é fera, fera mesmo. Então, é uma alegria receber você aqui, Anete. Bem-vinda. Prazer, é meu. Uma alegria muito grande estar com você aqui. Faz tempo que a gente está programando esse encontro, que difícil de conciliar a agenda, mas que bom que deu certo hoje. Que bom, hoje foi possível, né? E aí nós conseguimos conciliar todas as agendas e vamos lá. Que bom. Eu sempre começo com uma pergunta mais pessoal, saber sobre a trajetória, porque as pessoas veem a gente num posto de comando e às vezes falam, é fácil, é sorte, ou é alguém que indicou, mas não é. Sempre tem uma história muito valiosa por trás. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou de Campo Grande, né? Não nasci em Cuiabá, nasci em Campo Grande e vim para cá aos 21 anos de idade, né? E eu vim para cá para trabalhar, né? Lá em Campo Grande eu fazia ciência da computação. Eu era muito ligada à área da tecnologia, mas aí
por questões familiares, aí meus pais mudaram para Cuiabá e aí eu vim para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, de início já comecei a trabalhar até na área mesmo, porque assim, quando eu cheguei em Cuiabá não tinha ainda o Windows, não sei se é da época, MS-DOS, então era dessa época, então WordPress, então não tinha Excel, era Lotus, exato, datilografia. Eu fiz. Então, e aí quando eu cheguei em Cuiabá, eu fiz 2 entrevistas e ninguém sabia mexer com mouse, e assim, pasme. Eles tinham os computadores, tinham os mouse, mas todo mundo ficava assustado. Então, assim, eu troquei de empresas por várias vezes, por oportunidades que surgiram por conta, em Campo Grande eu já tinha acesso a isso, né? Lá eu já tinha aula de Windows na própria faculdade, né? Então, aí eu consegui emprego muito rápido. E por conta disso também conheci a doutora Glória Alice, por meio de um analista de sistema. A do primeiro ofício? Isso, doutora Glória Alice do primeiro ofício. Legal. E esse analista do sistema, ele era esposo esposo. Ele era amigo era meu namorado, né? Não era esposo na época. E a doutora Glória precisava de alguém que entendesse de informática, porque ela falou assim, eu não entendo nada e eu tenho que colocar alguém no colégio notarial, que na época era colégio notarial, não existia Noreg ainda nessa época. E aí esse Alexandre falou assim, eu conheço uma menina aí que dá aula de informática, trabalha também numa empresa o nome era Logout na época, e depois eu trabalhei na CDI. E aí ela falou assim, então pede para ela vir aqui conversar. E ela falou assim, Anete, eu nem vou fazer teste com você, porque eu não entendo, então você já está contratada. Isso. E aí eu fui contratada de imediato para isso, sem entender nada da área, na verdade, de cartório. Eu não tinha nenhuma noção. E aí logo em seguida mudou a gestão, eu trabalhei com o Dr. Áureo, né? Meu primeiro chefe foi a doutora Glória, mas logo na sequência, depois de 2 meses, o Dr. Áureo assumiu como presidente. E aí eu comecei a ter contato, na verdade, com direito. Mas aí eu não quis fazer a faculdade de direito, né? Eu acabei não mencionando, mas você tem a faculdade de processamento de dados exatamente, também, né? Isso, eu fiz. Aí eu queria ingressar nessa área. Por coincidência, ou sei lá, destino, meu esposo já trabalhava com tecnologia, né? Ele já era programador. E aí eu já tinha começado isso em Campo Grande muito antes, né? E aí eu acabei, na verdade, fazendo essa faculdade dentro do Colégio Notarial. E no Colégio Notarial, quando foi em 2004, foi criada, não, 2002, se não me engano, foi 1999. Vai entregar a idade. Não, já entreguei a idade, já entreguei. É bom que não parece. É verdade, tá linda, parabéns. Em 1999 foi criada a Noreg, né, a associação, e em 2002 foi extinto o Colégio Notarial. Então, na época do Colégio Notarial, eu era secretária executiva. Né? Comecei como recepcionista, e aí depois, com a doutora Anisete, me tornei secretária executiva. E aí, na gestão da Noreg, que eu me tornei, na verdade, superintendente a partir de 2014. Fiquei 25 anos na gestão da Noreg, passei por vários presidentes, maioria mulheres, né? Na verdade, só temos na Noreg apenas um, né, homem, o restante, doutor Arimateia, doutor José de Arimateia, ligado no 220, ele deve assistir, vou falar para ele já sabe disso, né? Mas assim, eu passei por esse momento daí. E aí, o que aconteceu? Durante esse tempo, eu já tinha uma pretensão em trabalhar em cartório, né? E até houve uma única oportunidade, mas não foi concretizada. E aí, o doutor Fabiano, ele assumiu, em 2021, o cartório do 4º ofício, né? Certo. De Cuiabá. E foi quando, para minha surpresa, nunca passaria na minha cabeça, ainda de ser substituta, né? Na verdade, eu queria trabalhar em cartório. Por que eu queria trabalhar em cartório? Primeiro, porque eu estava estudando para concurso, né? E a outra que toda vez perguntava, mas como é que faz isso? Eu não sabia como é que faz. Então, eu tinha que ficar ligando para um, ligando para outro, para poder pegar a informação e ajudar ou o funcionário, ou até o próprio titular, na verdade, né?
E aí eu ficava nessa curiosidade. Se eu trabalhasse, ficaria muito mais fácil. E aí, em 2021, o doutor Fabiano veio para Cuiabá, né? Ele não é daqui. E houve essa oportunidade, mas em 2022, que aí ele, creio que gostou do meu trabalho. E aí me fez uma proposta. E olha, muita gente bobeou, porque com um currículo desse daqui, não sei como que não te convidaram antes. Eu faço essa mesma pergunta. Pois é, a propósito, um abraço do doutor Fabiano Almeida Amaral, né, o tabelião titular do quarto ofício aqui de Cuiabá. E vamos deixar já um recado, se você tem título para protestar em Cuiabá, é no quarto ofício, não tem outro aqui na capital, tá bom? E se tiver título protestado, também. Vamos conversar sobre isso? Porque agora você é muito entendida dessa área, passou por tanta coisa. Eu só posso fazer um adendo? Pode. Acabei esquecendo que, além da função de tabeliã substituta do quarto ofício, eu também sou diretora-geral do Instituto Nacional de Protesto, que é o INPROT, né? E o doutor Fabiano é o nosso vice-presidente. Que legal, é um instituto novo, né? E vamos conversar sobre isso também, qual a finalidade dele. E então, eu estava te ouvindo e a vida dá volta, né? A gente não é disso para falar, mas não tem como falar. É passo a passo, você deu um passo à vez, depois outro passo e foi progredindo na sua carreira, né? De atendente, de secretária executiva, agora está como tabeliã substituta e diretora de um instituto nacional. Exato. Isso é muito lindo, né? Eu até estou arrepiando aqui embaixo desse blazer, porque às vezes a gente não tem ideia do que Deus reserva para nós. A gente vai trabalhando, servindo. Você já esteve no meu cartório também em visita institucional, né? E sempre atendeu muito bem. Então é uma alegria muito grande ter você como colega agora. E se Deus quiser, em breve também como titular, porque você está estudando, é aplicado, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas de casa sobre o protesto, a atividade do dia a dia, porque tem muitas dúvidas, né? O que é o protesto? Quando que acontece? Pode explicar com as suas palavras. O protesto, na verdade, assim, o credor é um mecanismo onde possibilita que o credor ele ingresse junto ao cartório e ele consiga, na verdade, a recuperação de crédito, né? Além de ser um ato formal, solene, público, que quem é da atividade já sabe, mas qual é a finalidade ideal mesmo? É recuperar esse crédito. E o cartório de protesto do quarto ofício de Cuiabá, ele tem feito essa função muito bem. E o que é muito importante que quem está assistindo o programa entenda e saiba, o credor ele não paga hoje, o custo é zero para que ele possa, na verdade, ingressar com esse apontamento, com o apontamento do título, né? Então, se você tem uma nota promissória, se você tem um cheque ou se você tem uma prestação de conta, onde você queira, na verdade, dar entrada no cartório, você pode procurar o cartório, não precisa também, além de custo zero, você não precisa deslocar, porque hoje o protesto, ele é uma atividade, assim, praticamente 100% eletrônica, né? Só que tem gente que ainda gosta de ir na sede. A gente tem atendimentos físicos, mas na verdade nossos atendimentos, eles são na maioria eletrônicos, né? Então você pode estar fazendo isso, esse ingresso desse título por meio do nosso site. Até gostaria depois que você colocasse na legenda o site nosso, que é www.protestocuiabá.com. Então pode estar entrando em contato conosco que a gente ajuda também esse credor, como que ele pode ingressar com esse título para que a gente possa dar andamento nesse apontamento, né? E sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Muito importante ser falado, né? Porque a legislação mudou. Antigamente, né, o credor precisava fazer o pagamento antecipado e aí, para facilitar o ingresso desse título, então, ele é postergado. A postecipação, ela, na verdade, veio auxiliar essa questão, porque antigamente o credor, além de ter que pagar, na verdade, ele já está com a dívida, né, que não recebeu de forma nenhuma. Ele ainda tem que ingressar com o valor que ele tinha que pagar para poder fazer o apontamento. Então, hoje, na verdade, esse custo, ele é arcado para o devedor. Então, o devedor, ele acaba absorvendo esse custo e deixando, na verdade, custo zero para o credor. Que maravilha. Olha só, você de casa que tem um título para receber
Isso mesmo, e de casa, do comércio, porque eu sempre falo que o programa é para a família, é para a empresa, né, para o empresário, o cartório está relacionado a muitos aspectos da sociedade. Então, o que a doutora Anete está falando aqui é que você pode ingressar com o título. Ingressar você vai protocolar, você vai levar para protesto, tá? A gente tem termos técnicos, mas em palavras simples, você vai dar entrada, tá? Para protestar. Tem requisitos que vão ser analisados. Atendeu? Você não vai ter que pagar. O cartório vai fazer todo esse trabalho e só vai receber depois, se o devedor pagar, não é isso? Exatamente. Então, se não pagar, o cartório fica no prejuízo ali, porque ele pagou a intimação, tem um custo operacional, papel, exatamente. Né, envelopadora. Mas é importante para a sociedade, porque isso ajuda a girar a economia, não é, Sim, Anete? e gira bastante. Na verdade, hoje o protesto, ele é o meio mais célere de recuperação de crédito. Olha que maravilha. Então, isso é constatado, a gente tem índice, na verdade, o próprio poder público e também os bancos, né? Com o ingresso do protesto, a celeridade é muito rápida e o credor, ele imediatamente, o devedor, ele imediatamente, ele já nos procura, porque assim, quando a gente faz os apontamentos, quando são ingressados dentro do cartório, a hora que a gente gera, na verdade, esse apontamento, também disponibilizamos isso no DDA do devedor. O que é DDA? DDA, na verdade, é um mecanismo que tem no dispositivo dos bancos, aonde ele possibilita verificar aquele título lá, é um aviso, é uma informação, você tem um título para poder pagar. E lá está escrito quarto ofício. Então, o devedor, ele faz o quê? Ele entra em contato conosco para verificar do que procede aquele título. E a gente faz isso de forma eletrônica. Então, ele consegue ter, na verdade, antecipadamente até essa informação exatamente de que tem algo dentro do cartório que foi apontado por algum credor, né? Anete, eu já escutei de diversas pessoas assim, mas eu paguei e está protestado. E como resolver? Eu já tenho uma noção, mas eu queria que você explicasse para quem está em casa qual a forma correta de pagar um título protestado. Então, na verdade, assim, hoje o cartório de protesto, falo do quarto ofício, tá? O quarto ofício, se a dívida está paga, geralmente os títulos a gente recebe por um meio eletrônico, que é uma central. A disponibilidade de uma carta de anuência. O que é essa carta de anuência? É uma comprovação, na verdade, aonde o credor fala, recebi a dívida, já está quitado. Então, você pode fazer a baixa do protesto. Então, com essa carta de anuência, o devedor, ele pode fazer o quê? Ele pode entrar em contato com o cartório e verificar, olha, tem algum título protestado? Eu já paguei o título, mas ele ainda está protestado. Tem como verificar? Porque qual que é a dúvida do devedor? O devedor, ele paga a dívida. Direto para o credor. Direto, ele paga a dívida, só que o nome dele ainda fica protestado. Isso é que eu queria que você explicasse. Exatamente, porque ele paga a dívida. Só que se ele não voltar no cartório, se ele não voltar e der a baixa do protesto, que é o cancelamento, que a gente chama baixa do protesto porque é muito mais usual. Então, se ele não fizer a baixa do protesto no cartório, continuará, o nome dele ainda continuará nos órgãos de restrições. Então, o que ele tem que fazer? Entrar em contato conosco, nós vamos verificar se aquele título ele tem a carta de anuência disponibilizada, se tiver a carta de anuência, porque ele já pagou lá, né? Isso se for eletrônico, depois eu falo do físico. Tá. Então, ele já pagou essa dívida direto para o credor. Então, aí nós já podemos proceder, na verdade, com cancelamento. Agora, pode acontecer desse título não ter ingressado de forma eletrônica, pode ser de forma física, um título antigo, né? Se ele entrar de forma física, o que pode acontecer também? O devedor procurar o próprio credor, emitir essa carta de anuência, na verdade, emite para o devedor leva até fisicamente ou eletrônica, porque hoje pode ser assinatura pelo Gov.br, há essa possibilidade, né? Se for física, aí tem o empecilho que é o da lei, que a lei impõe, que tem que ser assinada, reconhecida, firma e tal. E levar no cartório que a gente faz a baixa. Isso aí é muito comum, do devedor ele chegar no cartório e ele entende que ele pagando a dívida, o nome dele, na verdade,
automaticamente sairiam dos órgãos de restrições, mas isso não acontece. Ele tem que pagar essa dívida, na verdade, né? Ele pode até pagar essa dívida direto para ele, para o credor, mas depois ele tem que voltar ao cartório para ter a carta de autorização. Uma outra coisa que eu acho que é bom enfatizar também é sobre renegociação de dívida. Ótimo. Não só a renegociação, mas o cartório também pode receber essa dívida. Vou dar um exemplo. Eu tenho um título da PGM, da Procuradoria do Município de IPTU, por exemplo. Ao invés do nosso cidadão aqui de Cuiabá ir lá na PGM, pagar a dívida lá ou parcelar a dívida lá, ele pode nos contactar diretamente, que a gente vai fazer todo o processo. Ou seja, ele não precisa sair da casa dele, pegar uma fila na PGM e depois ir para o cartório. Graças a Deus lá a gente não tem fila dentro do cartório. Isso é uma maravilha. Sim, ele resolve tudo lá. Então, com essa possibilidade, a gente faz o quê? Inclusive, o refis, que é proporcionado pela própria Procuradoria, dentro da Procuradoria, nós também fazemos o mesmo procedimento, na verdade, você ajuda retirando multas, exatamente. O valor que ele iria pagar lá dentro da Procuradoria é o mesmo valor que ele vai pagar no cartório. E aí, o que é melhor de tudo isso? Primeiro, ele vai em um só lugar. Ele não está em dois lugares, ele tem que estar aqui e ali. Ele vai no único local. E outra coisa, ele já sai com o nome dele limpo, porque é imediatamente. Lá, o doutor Fabiano, ele adotou um procedimento, tem que fazer em 15 minutos. Quando eu entrei no cartório, eu falei assim, misericórdia. Como dar conta disso? Isso não vai dar certo. Porque 15 minutos, não quero saber. É uma demanda grande, né? Sim, é uma demanda grande, né? Mas a gente conseguiu fazer, na verdade já conseguiam fazer. Eu que entrei achando que, falei, será que dá? Exatamente, já conseguiu, porque eu entrei depois, né? E aí a gente faz isso em 15 minutos, imediatamente sai, na verdade, a baixa do protesto é imediata, se tirar uma certidão, ela vai sair negativa, se não tiver nenhum outro protesto de um outro título, né? E os órgãos de restrições a gente encaminha no mesmo dia também. Só que assim, a questão é que os próprios órgãos, eles pedem até 5 dias úteis. Aí já a gente não tem uma certa gerência e influência, porque enviar o arquivo a gente envia, né? Mas assim, o que eu quero que quem é fã do seu programa... Olha, já tenho fãs. Fã do seu programa, Obrigada. já assim, tenha essa informação útil, porque Muito. ele não precisa. Então assim, entre em contato conosco. Pode ser pelo WhatsApp. Nós temos uma equipe lá. Você foi lá no cartório? Sim, gente, eu fiquei impactada. O tanto de gente que tem lá dentro trabalhando, o nível de organização. Parabéns, Anete. Você que administra lá junto com o Dr. Fabiano, né? O nível de organização excelente. E olha, 15 minutos só de espera. Exatamente. Banco, você já sabe que é uma fila enorme, e sem ter que voltar, porque assim, o usuário, o usuário ele consegue resolver lá, né? É claro que assim, a gente consegue. Por que eu peço para entrar em contato com o cartório? Porque existem alguns títulos que o credor, ele não autorizou a gente receber, né? Então, assim, pode ter esse empecilho. Mas a maioria dos títulos, a gente consegue fazer essa renegociação e resolver a vida do cidadão, né? Que é o mais importante para ele. O que é importante para ele? É ter celeridade, na verdade, ter rapidez para que saia logo o nome dele, saia com o nome limpo, que é esse nome que a gente geralmente utiliza. Né? Exatamente. Não, é uma maravilha e... O cartório está acompanhando a evolução tecnológica. Você que tem essa formação também em tecnologia, que o cartório tem várias atendentes para responder o WhatsApp, para dar conta dessa demanda. Então, o usuário do serviço não precisa nem ir até o tabelionato, né? Consulte o site, a gente vai pedir, o pessoal coloca na tela também o site. Fala depois de novo, por favor. O site é www, né, .protestoscuiabá.com e tem o nosso WhatsApp também, que é o 995433902. Tá. Então, eu vou pedir para colocar na tela, porque são muitas as informações importantes, que faz toda a diferença na vida do cidadão, porque a gente não tem tempo para nada, né? É corrido, e aí, de repente, no momento mais difícil, você está ali precisando de resolver alguma coisa, vem lá, tem um apontamento aqui.
Seja a conta de Energisa, é uma fatura lá do IPTU ou do IPVA, que às vezes esqueceu, pagou só a primeira. Sim. E aí está lá esse apontamento. Isso que você falou, Anete, é muito importante que as pessoas saibam, porque eu ouço muito falar, mas eu paguei, vamos supor, Energisa, eu já paguei, por que ainda está? E aí fica indignado com aquilo. E às vezes acha que se eu pagar para o credor direto, eu não vou ter que pagar o cartório. Não vai ter que pagar o cartório. Aí para tirar a restrição, na verdade, tem que fazer a baixa do protesto. Fez todo o trabalho, exatamente, né? Tem um procedimento que foi feito antecipado. Agora, é muito importante que eles nos procurem antes até. Porque a gente tem a possibilidade, na verdade, de dar os mesmos descontos e ele sair de lá com a vida resolvida. Para você ter uma ideia, o cartório de protesto, a avaliação nossa é muito alta. Não duvido. É a maior do estado. Que legal. Avaliação muito alta, muito mais, assim, lógico, muito mais positivo do que negativo. Porque, assim, uma pessoa que está com a dívida, ela tem que pagar a dívida e depois ela tem que pagar os emolumentos também. Então, assim, não é um cliente que a gente atenda que ele tá de bem, né? Então, ele chega, não tá feliz. Então, ele chega lá estressado, às vezes aborrecido, por quê? Porque ele vai lá na Energisa, paga a fatura, por exemplo, igual você disse, e ninguém avisou, né? Ou avisou e ele não entendeu que deveria ir ao cartório para fazer a baixa, e aí ele chega lá chateado. E mesmo assim, ele para o tempo dele para ir na avaliação do Google, que é aberto, para falar, olha, fui bem atendido, gostei muito do serviço, é muito rápido, muito célere, já resolvi, foram muito atenciosas. Então, assim, a gente tem uma equipe que é do atendimento mesmo ao cliente, que não é só do WhatsApp, onde a gente tem feito treinamentos intensivos para que ela consiga, na verdade, passar a informação adequada para o cliente. Porque, geralmente, o contribuinte ele vai chegar lá, o nosso cliente, ele não consegue entender, às vezes, até do que é a dívida, né? Sim. E aí a gente consegue sanar, e o mais importante do que sanar é resolver, né? Claro. E a gente atende as duas demandas, recupera o crédito do credor. Eu ia te perguntar se for... Não, imagina, porque eu estou empolgada aqui, mas eu quero que você explique um pouquinho mais para as pessoas de casa sobre essa negociação de dívida em cartório, porque até pouco tempo não era permitido, você ficava engessada, né? Só podia cobrar o que o credor dizia, olha, eu tenho isso aqui para receber. Como é essa negociação, qual é a liberalidade que você, como tabeliã, tem para ajudar o devedor a pagar a dívida? Se ele não vai pagar à vista, sem parcelamento já ou não? Sim, lá no cartório do quarto ofício, a gente faz o parcelamento em até 18 vezes. 18 vezes? Vamos enfatizar, gente, 18 vezes. Só não resolve 12. A vida quem não quiser, né? Exatamente. Olha, 1 ano e meio. Só 1 ano e meio. Mas o importante é resolver e estar com o nome limpo. E a gente resolve o problema tanto do parcelamento do título quanto dos emolumentos. Parcela os emolumentos? Parcela os emolumentos. Então, a gente junta todos os valores, né? Então, tanto o valor do título quanto o valor dos emolumentos, e a gente divide esse valor em até 18 vezes. Nossa, gente, eu não sabia disso. Tudo bem que eu não tenho essa atribuição, né? Mas, como consumidor, a gente tem que ficar atento. Anete, essa informação é muito relevante, até 18 vezes. Até 18 vezes. Tem valor mínimo para parcelar em tantas vezes? Não tem valor mínimo. Nós já chegamos a ter casos de parcelar valor de certidão, né? Que é o valor de R$ 50,28, né? Então, assim, a gente tenta atender, eram 12 vezes. O doutor Fabiano enfatizou que ele queria mais, queria 24, né? A gente não conseguiu. Preocupado, né? Sim, porque na verdade traz uma possibilidade para aquele devedor resolver a vida dele. Porque você imagina, a pessoa não pagou a dívida, às vezes, não é porque ela não quis. Às vezes é por algum percalço, então muitos contratempos acontecem, né? Sim. Então ela quer parcelar, ela quer tirar o nome dela, na verdade, da restrição, e aí a possibilidade de até 18 vezes traz um fôlego. O que eu queria falar, você falou da renegociação, uma coisa importante é o seguinte, às vezes a pessoa não procura o cartório, vai direto na Procuradoria-Geral do município, e lá ela consegue também parcelar, não são 18 vezes, lá eles alteraram agora é o máximo, é 18 também, eram 12 vezes. Eles fazem o parcelamento lá,
Só o que acontece? Se o devedor, ele vai lá, faz esse parcelamento e ele paga a primeira e depois ele não paga a segunda, esse título volta a ser protestado. Então, vamos supor, fiz um parcelamento na procuradoria, fui lá no cartório e dei baixa, estou com o meu nome limpo. Aí eu não paguei a segunda parcela. Se eu não pagar a segunda parcela, a Procuradoria-Geral do município, na verdade, porque ele assina um termo lá de confissão de dívida, então ela faz um novo apontamento. Nossa. Então, esse novo apontamento gera uma nova dívida, gera um novo apontamento. Se não for pago nessa transição, ela vai ser paga depois, então vai ser pago o cancelamento novamente, né, dessa mesma dívida. Então, é muito importante. Se você quer procurar, o ideal é nos procurar, porque lá resolve tudo. Já orienta de Já forma completa. Isso, de forma completa, e já resolve, né? Ótimo. Agora, se for procurar a procuradoria, aí tem que se atentar a essa possibilidade de não deixar, né? De não deixar, na verdade... A parcela vencer. Exatamente. E tem um programa do Regularize do Tribunal de Justiça, onde se você, que vai até agora em dezembro, se você não pagar, fez um parcelamento, fiz em 3 vezes. Paguei a primeira e a segunda. Vamos supor, nem vou colocar 3 vezes, vamos colocar 4 vezes. Paguei a primeira e a segunda. Na terceira vez, e você tem, na verdade, uma redução muito grande de juros, de multas e tal, né? E aí, na terceira vez, eu não paguei. Então, volta para protesto e você fica impedido de fazer um novo parcelamento, né? Muito importante isso. Anete, a nossa conversa está maravilhosa, estou adorando, e tem um monte de pergunta aqui para fazer, mas o nosso tempo é curto, então a gente tem que combinar uma outra entrevista. Eu queria, para fechar, que você contasse um pouquinho da sua atividade como diretora do Instituto Nacional de Protesto, como surgiu isso, me conta um pouquinho dessa atividade. Essa ideia do Dr. Fabiano, né, ele, na verdade, junto com a presidente, eles criaram esse Instituto Nacional de Protesto. É um instituto que vem crescendo e ganhando espaço aqui no estado de Mato Grosso, não só Mato Grosso, mas a nível nacional também, porque a gente trabalha a nível nacional. Nós temos um trabalho atuante, na verdade, junto à corregedoria na questão da atividade de protesto. Então, assim, o nosso trabalho ele é 100% protesto, na verdade, porque o instituto é de protesto, né? E essa atuação nossa vem diretamente ligada à CNGC. Nós fomos convidados pela corregedoria para poder participar desses trabalhos, na verdade, da CNGC, da elaboração da CNGC. O Dr. Fabiano, ele é um cara muito técnico, ele escreve muito bem. Eu sou assim, eu fico impressionada com... Gente, ele é inteligentíssimo, Inteligentíssimo, né? Gente, eu conversei com ele já foi policial federal, delegado, já foi aprovado em 7 concursos de cartório. Aí vamos enfatizar. Vamos, 4 né? em primeiro lugar. 4 em primeiro lugar, né? Gente, não é brincadeira não, né? E ele tem uma visão de empreendedor muito grande. Não, assim, eu fico, assim, encantada. Por quê? Porque eu não tinha essa ideia do cartório de protesto, como que funcionava, na verdade. Eu achava até que era mais fácil, porque alguns já falavam para mim, não, é uma especialidade mais tranquila, mas envolve muito. Quantos títulos vocês recebem por mês? Já chegamos a receber 150 mil títulos. Gente, 150 mil títulos. Primeiro, então, muita gente está deixando de cumprir os combinados, né? E dar conta de administrar 150 mil títulos dentro de 3 dias úteis. Exatamente. Né? Não é fácil, realmente tem que ter um gerenciamento muito grande. E ele tem, assim, ele gasta muita energia, na verdade, até brinco com ele, né? Ele pensa muito, ligado no 220, porque eu falo do Arimateia, que também é ligado no 220. Então, assim, ele é muito antenado também, né? E o que é bacana? Por meio do Instituto Nacional de Protesto, ele acabou trazendo muita inovação, né? Que maravilha. De fora. Então, ele já passou por diversos lugares. Então, assim, além de ser muito inteligente, né? Ele teve essa muita oportunidade vivência, de estar de, na verdade, ser aprovado. Em maioria dos concursos foram em capitais. Então, ele trouxe muitas coisas que a gente pode contribuir, na verdade, junto à corregedoria. Então, esse trabalho é muito gratificante. Na verdade, quando ele fez a proposta falou assim, Anete, você quer ser nossa diretora, né, honra, geral? Né? Aí eu falei assim, não, fiquei até surpresa, na verdade, né?
Mas assim, muito grata, porque eu tenho aprendido muito. Que bom. São 2 anos, mais de 2 anos, né? Já vou quase para 3 anos. Muito intenso, na verdade, de aprendizado, por conta de ele é muito empreendedor. E o cartório de protesto, se você não conseguir ser empreendedor, você não consegue levar adiante, na verdade, de ter uma saúde financeira dentro da serventia. Por quê? Porque esse recebimento é posterior, né? Então, todo o início é um investimento. Sim. Eu amei a nossa conversa. Eu que amei. Peraí, deixa eu pegar Deixa eu assim. pegar direitinho. Amei. Gente, que gostosa essa conversa. Muita informação relevante. Vocês viram? Muito mesmo. Vai impactar a vida de milhares de pessoas. Agora você vai entender um pouquinho mais sobre o protesto e vai facilitar a sua vida. Tanto quanto para você que quer protestar um título, quanto para você que precisa resolver, parcelar em até 18 vezes. Então, se você precisa, entre em contato com o Quarto Ofício. É o único cartório que tem essa atribuição aqui em Cuiabá. Várzea Grande é no segundo ofício e se for outro município, você precisa verificar qual é o ofício competente. Bom, para hoje é só. Eu estou muito feliz, acredito que esse programa atingiu o objetivo que é de informar, de levar informação de utilidade pública para a população. E na semana que vem tem mais, certo? Certo. E hashtag cartório quarto ofício facilita a sua vida. E cartório passo a passo também. Um beijo. Quem sabe o doutor Fabiano um dia aceita vir aqui, conciliar a nossa agenda para conversar. Vai ser a minha lista 1 da prioridade. Amém. Então tá. Um beijo para você de casa. Tchau, tchau. Tchau.